os últimos dias da história da humanidade. Nós falamos sobre esses últimos dias, sobre o princípio das dores. Depois do princípio das dores, o arrebatamento da igreja. E junto com o arrebatamento da igreja, acaba a igreja arrebatada, inicia-se a 70ª semana de Daniel. Uma semana de anos, 7 anos. E falamos sobre a grande tribulação. Depois falamos, do anticristo, nas duas fases do anticristo. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. 3 anos e meio, os 3 anos primeiro será de paz. Os irmãos, quando está vendo aí que tem alguém querendo pacificar tudo, pode ter certeza que Jesus está às portas. Aí todo mundo vai falar, esse é o governo que nós esperávamos, é o Cristo que nós esperávamos. Mas é o anticristo. Ele não vai vir como serpente, ele não vai vir como um monstro. Não, vai vir um homem, uma personalidade. Vai vir um homem com a personalidade do diabo, para enganar as nações. De vez em quando aparece um falando de paz lá, fazendo coisa boa, que vai melhorar o mundo. Os irmãos podem ver que a plataforma do anticristo ela já está formadinha. Não tem como, irmãos, combater mais o sistema. O sistema tomou conta. O sistema do mal. E por mais que lutem, a gente vê governantes, a gente vê homens que lutam, mas a Bíblia é bem clara quando diz que o mundo vai de mal a pior. Quando nós pensamos que vai melhorar, o trem está piorando. E cada dia que passa, os irmãos podem ver aí, não sei se os irmãos viram, num país aí que está comprando tudo, o povo está saqueando os mercados, as coisas estão caras, quebrou tudo, não tem dinheiro, é um sistema ditador. Então, o povo lá vai despertando também. Que Deus tenha misericórdia de nós, para ninguém ficar, irmão. Porque quem ficar, se nós somos a geração do arrebatamento, é também a geração da grande tribulação. Porque a igreja indo embora, começa. Aí nós falamos sobre o anticristo. Jesus vence ele lá no monte, desce lá no monte, e com a sopro da sua boca, o monte se fende, e ele mata o anticristo com a sopro da sua boca. E instala o quê? O que nós falamos, o milênio, 1000 anos de paz na terra. Satanás será amarrado por 1000 anos, não vai ter tentação na terra, vai ser, com 100 anos a pessoa vai ser jovem, naquele período, com 100 anos, só que depois, passa 1000 anos, o diabo é solto novamente, e ele vai enganar as nações novamente, porque quem nasceu no milênio, não passou por tentação, não passou por prova, porque não tinha diabo. Porque o que tenta o ser humano é o diabo. O diabo ele aproveita as oportunidades da nossa carne, dos nossos olhos, do nosso ouvido. Então ele aproveita tudo. Só que nesse período do milênio ele vai estar amarrado. No final do milênio solta o anticristo, solta o diabo, e ele vai tentar novamente as nações. Aí vai se partir para a batalha final. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7, batalha final que haverá entre, veja bem, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha aí, acabando os 1000 anos, Satanás será solto
da sua prisão. Até o 9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. 10. Pode ler. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Veja aí, irmãos. Aí, cabo milênio, Satanás é solto, vai tentar as nações novamente e vai promover a guerra de Gog e Magog. Aí, quando eles vão tentar acabar, mais uma vez, com o povo Israel, com o povo que tiver naquele tempo, eles vão tentar de uma forma ou de outra destruir. Mas o que acontece? Vai vir fogo do céu e vai fazer o quê? Vai destruir, vai devorar todos que juntaram para aquela batalha de Gog e Magog. E naquele momento, o diabo que enganava, o que Deus vai fazer? Vai pegar ele e vai lançar ele na onde? No lago de fogo. O lago de fogo não é inferno. O inferno é o estado intermediário do lago de fogo. Né? Aí ele vai ser lançado lá, junto com a besta e o falso profeta. Ou seja, o diabo fazendo o papel da trindade satânica, o pai, o falso profeta, o filho e a outra besta, né? Tudo, irmãos. Aí o Senhor os destrói, os lança no lago de fogo. Quando você pensa assim, lago de fogo, imagina o Rio Grande ali, você olhando lá, você não vê água, você vê só fogo, né? Aí o inferno, irmão, não foi feito para o homem. Por isso que as pessoas falam, não, ninguém vai para o inferno, não, Deus, o céu, o inferno foi feito para o diabo. Mas a palavra de Deus vai dizer assim que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e os que esquecem de Deus. Os que esquecem, né? As pessoas que não fazem caso de Deus, será lançado também no lago de fogo. Você já viu quando você vai acender, às vezes não quer pegar no elétrico lá, aí você pega o isqueiro, ou pega o isqueiro, vai arriscar para fazer essa coisa assim, aí de uma vez. Agora você imagina um lago de fogo. E outra, depois de lançado lá, não tem saída. Não tem saída. Não tem para onde correr. Aí, veja bem, aí acaba, o diabo é lançado lá, o que Deus vai fazer? Se instala o juízo final. O que é o juízo final? Desde o Adão, primeiro homem, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que nascer, naquele tempo, e que não fez a vontade de Deus, não serviu a Deus, não teve o nome escrito no livro da vida, vai passar pelo juízo final. O juízo final é um julgamento que não tem como sair. Você não vai sair, você vai sair réu condenado. Você não vai sair inocentado. Olha aí o que diz, versículo de número 11. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Parece que o julgamento vai ser na onde? Nos ares, né? Porque o céu saiu. Olha aí. O João viu um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De tanto que Deus é grande, que nem o céu e nem a terra comportou a grandeza desse Deus. Para quê? Para instalar o juízo final. O juízo final.
Aí, o versículo 2. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha aí, irmãos. Veja bem o que a palavra de Deus diz. E viu os mortos. João viu os mortos. Ele viu todas as pessoas mortas. Viu os mortos, grandes e pequenos. Isso é no sentido, irmãos, às vezes assim, é porque pode ser, tem os dois sentidos, grandes e pequenos, no sentido de pessoas grandes de poder e outros pequenos no poder. E pode ser também, mas pastor, mais pequeno, gente pequena. Irmão, você que não entende, você não sabe. Tem muitos que depois que perdeu a inocência, depois que você perde a inocência, já é culpado. Ou você converte, ou é condenação. Não tem como você, mas é criança, é um adolescente, mas já não tem inocência mais. Você vê, a inocência da criança, ela termina quando você fala, filho, põe a mão no fogo. Se você mandar ele quando é pequeno, o que faz? Ele coloca. Ele põe a mão, ué, você mandou. Quando ele perde a inocência, você fala, põe a mão no fogo, o que ele vai falar? Não, queima. Já não tem mais inocência. Assim somos nós. Quem já ouviu a palavra, quem já recebeu a palavra, ninguém de nós aqui é inocente mais. Se pecar, é porque pecou. Mas ninguém é inocente. E não vai ter jeito naquele dia, a Bíblia chega a dizer lá no livro de Deuteronômio, e repete em alguns versículos da Bíblia, falando assim que Deus não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado. Aí João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Você imagina, irmãos? Desde o Adão até o último que nascer, lá depois do milênio, dos 1000 anos. Quantos eu vou jogar? Trilhões de pessoas. É muito. Todo mundo, aqueles que não foram para o céu, aqueles que não fizeram pela salvação, vai comparecer lá. E serão julgados um por um. E é um julgamento que não tem como você fugir. Hoje, você está lá na fila do banco, a fila está grande, você fica dizendo, não, depois eu volto mais tarde. Aquela fila do juízo final, não tem como fugir. Agora, aqui, quando fala, esses dias eu tive que participar de uma audiência, eu já fiquei assim, meio temeroso. Agora, você imagina você participar de uma audiência diante de Deus. E Deus trazer todos os seus feitos diante, vamos supor, de um data show. Se a pessoa falar, não fiz não, Deus. Está tudo gravado aqui, meu filho. Olha aqui, ó. Aí fala. Pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Irmãos, tem o livro das obras, tem o livro da consciência, tem o livro da vida. Deus vai abrir os livros. Olha, pastor, como? Tudo que nós fazemos, irmãos, por meio do corpo, por meio do pensamento, seja bom, seja mal, Deus escreve todo dia. Pastor, mas é milhões de pessoas. Bilhões, são bilhões de pessoas. Que jeito que Deus vai escrever? Não, Deus, ele não é limitado como um computador, que o giga dele, depois, pô, o maior giga que tiver, um dia ele vai encher. E Deus não enche. Deus não enche. Você imagina bem Deus contando a história desde o Adão, a vida
tintim por tintim. A vida íntima, os namoros, as relações ilícitas fora do casamento. Vai estar tudo lá registrado. Não, Deus, não faz isso comigo não, não faz não, Deus. Na hora estava bom, né? É agora. Então, ele fala, abriram-se os livros. E outra, pode abrir o livro, abriu-se o livro, a Bíblia pode estar no meio. Às vezes vai mal, não sabia, mas não está escrito na minha palavra. Eu não sabia que não podia, mas não está escrito na minha palavra? Abre aí, tal, 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 tal. Que nenhum homicida, nenhum adúltero, nenhum efeminado herdarão o reino dos céus. Não estava escrito? Ah, mas eu... Ah, mas o pastor não ensinou. O pastor não ensinou? Quantos dias você ia na igreja? Eu ia mais no domingo, assim, eu ia às vezes na ceia. Então, é o suficiente? É preciso algo mais. Mas ele não ensinou. Aí Deus vai mostrar lá, ó. O dia que ele falou esse assunto, olha lá ele falando. Eu vou te mostrar na onde você estava. Você pensa bem. Deus vai lá e pregando, ensinando a minha igreja. E você bem numa boa lá na... sei na onde. Em algum lugar. Não, Deus, o senhor está enganado. Você sabe por que você está aqui diante do juízo final? Você lembra quantas vezes você maltratou sua mãe? Quantas vezes você maltratou seu pai? E nunca pediu perdão? Quando a minha palavra falava, aí vai abrir o livro de Efésios. Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e te viva muitos anos sobre a terra. Não, pastor, não vai ser assim não, Deus não é mau não. Irmão, Deus não é mau. Deus não vai levar ninguém para o inferno. Você sabia? Quem sabia que Deus não vai levar ninguém para o inferno? Quem sabia? Deixa eu ver, irmãos. Deus não vai levar, vai? Quem vai então? É as nossas escolhas que nos levam para o inferno. É as escolhas. É as nossas escolhas, é o que eu escolho. É o que me leva para o inferno. O Senhor falou assim para Moisés, Moisés, lá em Deuteronômio, ó, eu ponho diante do povo hoje a bênção e a maldição. Aí você escolhe, o que você quer, ué? Você escolhe. Você não viu domingo o presbítero Humberto falando sobre a porta estreita e o caminho largo? Você vai escolher qual que você quer. Se você escolher o caminho estreito, você sabe para onde você está indo. Se você escolher a porta larga, sabe para onde está indo também. Aí vai chegar lá no juízo final, mas por que você desonrou sua mãe? Por quê? Por que você batia na sua mãe? Irmão, você pensa que não tem, mas tem filho que bate em mãe. Eu não sei se os irmãos viram hoje. O rapaz batizou domingo na igreja. Domingo, ele ainda deu um testemunho, falou da mãe dele, que amava a mãe dele, que fazia isso, mais aquilo, tal. Acabou de batizar, chegou em casa, pegou uma e matou a mãe. Matou a mãe. Que Deus tinha mandado. Onde que Deus vai mandar um ser humano matar o outro, irmãos? Você entendeu? Aí, se a pessoa não arrepender, naquele dia ele vai estar lá. Esses homens que fizeram história do mal no passado, né?
que fizeram o mal, que mataram 6 milhões de judeus, que fez, vai estar tudo lá. Aí eu quero ver, Jesus só vai chegar assim, ó, você não é um bonzão? Vai chegar o dedo no nariz dele e falar, não é o seu que é o bonzão lá? Faz alguma coisa aqui agora. Tuf, lago de fogo. Me tira daqui, já era. Hoje as pessoas pisam nos menos favorecidos. As pessoas pisam e não tem dó. Vai estar lá. Irmão, você imagina bem que tipo de vizinho que as pessoas vão ter no inferno? Nenhum presta. Se olha para um lado, homicida. Olha para o outro, eu acho que o fogo de lá também, porque o inferno é trevas, eu acho que até o lago de fogo, o fogo é escuro. Não vê nada, é treva, escuridão. E hoje as pessoas, irmãos, você prega, você fala de crente mesmo, crente. Hoje é quarta-feira, culto de ensino. Dia de domingo a igreja tem dia que não cabe. Domingo buscar minha bênção. Peraí, eu não tenho que vir na igreja só para buscar a bênção, não. Eu tenho que vir na igreja tendo compromisso com a palavra de Deus para ser salvo. Se eu estiver na igreja só para ser abençoado, eu estou no lugar errado. Eu tenho que estar na igreja, lógico que Deus vai abençoar, mas eu não posso estar aqui dentro só por causa de bênção. Eu tenho que estar. Paulo chega a dizer assim, ó, se eu esperar em Cristo só aqui nessa vida, eu sou o homem mais miserável da terra. Porque eu posso esperar em Cristo aqui nesta vida, mas eu buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, Paulo fala assim, ó, buscai as coisas que são de cima. Depois no mesmo capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer assim, ó, primeiro ele fala buscai, depois ele fala pensai nas coisas de cima. Pensa nas coisas de cima. Irmão, não sei o que tem lá em cima, eu sei. Tem um Deus tremendo. Não é Deus tremendo, não, irmão. Às vezes vai pensar que é Deus. É um Deus poderoso. Um Deus de autoridade. Um Deus de poder. Um Deus que não teve princípio e não tem fim. É um Deus que não foi criado. E a gente vendo lá assim, que os outros falando, que Maria, mãe de Deus, Deus não tem mãe. Deus é por si. Ele não precisa. Tem hora que vai, Deus precisa de mim ainda nessa terra. Irmão, Deus não precisa de nós não. É nós que precisamos dele. Comigo ou sem mim, a obra vai do mesmo jeito. Não é? Não adianta a pessoa pensar assim, se eu parar, isso aqui vai acabar. Existe isso não, irmãos. Quando Elias pensou, oh Deus, só ficou eu, Deus, quer dizer, não tem mais ninguém. Ele fala, Elias, você é um vasinho de barro mesmo, rapaz? Não é só você não, tem 7.000 ainda que não comeu na mesa de Jezabel. Tem 7.000 ainda que não está comendo pão com água. Então tem hora que a gente pensa que é a última bolacha do pacote. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou formado em filosofia, né? Agradeço a Deus pelo seu beneplácito, pelo... Que é isso? Só palavra difícil. Como é que você vai falar para um povozinho, vai falar palavra difícil? Aí você vai ter que, depois e tem uns que não estudam, aí depois fala palavra difícil, aí tem aqueles que está lá embaixo também que sabe, e já chega, você fala uma palavra, o que significa aquilo lá mesmo? Rapaz, não sei, dó que chegar lá em casa eu vou olhando, porque falou, porque ouviu o outro falar. Papagaio. Ele ouviu o outro falar e falou a palavra, mas ele nem sabe o que significa. Nem sabe. Aí João viu
né? E abriu-se outro livro, que é o livro. Aí quem está no juízo final, irmãos, eu creio que não tem um nome no livro da vida, porque se tivesse, fazia parte do arrebatamento. Ou não? Aí fala, abriu-se outro livro, o livro da vida. O livro da vida. Senhor, meu nome está aí, como é que você chama? É Felisbina da Silva Queiroz. Tá, não. Mas, Senhor, ué, não está, seu nome não está aqui. Mas eu ia na igreja. Senhor, eu participei de ceia, mas não está aqui. Por que não está aqui? Não está aqui porque... quantos filhos você tem? Senhor, eu tive 4. É 4? Sim. Mas eu te dei 6. Cadê os outros 2? Ah, Senhor, foi uma gravidez indesejada e eu tive que abortar. Eu tive que lançar pelo esgoto, porque o senhor sabe, estava uma caristia lá na terra, dava uma vontade de comer picanha, comer cor, mas não tinha. Sofrimento terrível. E era só mais 2 que ia sofrer. Então, por isso. E eu não ia dar conta. Mas você não sabe que a minha palavra fala que eu cuido das aves, eu cuido do campo, eu cuido do lírio do campo, eu cuido do ser humano. Não vai faltar. Irmão, vai ter muita surpresa. Quantas crianças por dia descem pelo esgoto da cidade? Com essa lei que liberou para abortar, quantas crianças? Agora parece que pode até, estava lutando para ser até com 5, 6 meses, né? Então, você imagina bem. Pessoas encontrando, irmão, fetos na lata de lixo. Essa pessoa vai chegar lá, se não arrepender, vai chegar lá no juízo final. Cadê você teve? Mas eu não... Olha lá, você pondo seu filho dentro da lata de lixo. Irmão, nenhuma... Olha aqui. Quem tem cachorra, que já deu cria, e os seus filhotinhos. Vê uma pastora alemã, ela dá cria. Nos primeiros dias, tenta pegar os cachorrinhos dela. Ela te avança, ela não aceita. Ela defende eles. E o ser humano joga na lata de lixo. Aquele que é a imagem e semelhança de Deus. O animal não tem raciocínio. Mas ele ama o que saiu dele. Os irmãos podem ver, é um carinho tremendo. Tem lá a cachorra lá com 7 cachorrinhos, tudo mamando. Tudo lá, e a mãe ali, sofrendo, mas está ali. Aí você vai chegar lá, não é? Quer dizer, não põe a mão não, é meu. Igual ser humano. E tem uns que ainda falam, agora nasce essa praga agora, estragou a minha vida. Que quer manter a estética, né? Quer manter o corpo. Aí vai pagar o preço, vai chegar lá no juízo final. Não, mas é porque eu não queria ficar feia. A gente não fica feio, irmão, a gente muda de processo. Né? A gente vai envelhecendo. Não tem jeito de esconder. Eu tinha, poucos dias, eu tinha 18 anos. Eu era doidinho para inteirar 18 anos. Agora, quantos 18 anos já passou? Eu era doidinho para ser de maior.
Fiquei de maior, ficou pior. Porque passou, ó, rápido. Aí abri o livro da vida. Aí chega um daqueles que chama lá. Filibino Antônio Pereira. Sim, senhor. O que eu vim fazer aqui? Eu tenho tudo registrado no livro aqui, tudo que você fez. Tudo registrado. Irmão, Deus perdoa os nossos pecados. Mas se nós continuarmos no pecado, não tem como Deus perdoar. Vai chegar naquele dia e vai dizer: eu pelejei contigo. E quantas vezes você saiu da minha presença e dava uma saidinha fora e enganava seu esposo ou a sua esposa. E ninguém, você achava que ninguém via. E eu estava vendo e registrando tudo no livro aqui. Aqui na terra não é registrado tudo que nós faz? Ainda mais hoje. Hoje nós somos vigiados 24 horas, irmãos. Nós somos monitorados. Acabou a, como é que chama? A privacidade. Você vai num lugar, de repente, seu celular fala assim, ele já mostra se você está no lugar tal, no lugar tal. Quer voltar naquele lugar? Quer ir naquele lugar? Você é monitorado. Você não tem escapa. Monitorado. Aí não acha o nome no livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que... Irmão, que engraçado, né? Olha para você ver. Ó, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas não é só um livro. É o livro da consciência. É o livro das obras. Porque às vezes nós não fazemos, mas nós pensamos. É a consciência. Sabe quando você faz uma coisa inconsciente? É uma coisa. Quando você faz alguma coisa consciente, aí é um peso. Quando você peca inconsciente, é uma coisa. Quando peca consciente, é outra coisa. O que é pecar inconsciente? É que você não sabia que aquilo era pecado. E pecar consciente é pecar sabendo que é errado e faz. E faz. É pecado, mas é gostoso. E quem falou que o pecado é gostoso? O pecado é igual laranja lima, uma delícia. Só que a laranja lima, ela é doce até o fim. Quem já chupou laranja lima? Doce, né? Só no começo. Depois, no fim, ela é o quê? Amarga. Amarga. Deus dá liberdade. Não, filho. Você que escolhe. Só que estou escrevendo ali. De vez em quando eu brinco com os irmãos. Eu tenho 2 livros, um branco e um preto aqui para escrever. Você não veio no culto hoje, eu pus no livrinho escurinho aqui. Quando você faz uma coisa boa, põe no livro branquinho aqui. Opa! Aí Deus está anotando lá. Estava escrito nos livros. Então não é um livro. Tem muitos livros, irmão. Um dia eu vou trazer um estudo sobre todos esses livros que vai se apresentar. Até quando nós estávamos sendo formados, Deus estava escrevendo tudo no seu livro.
sobre nós. Que coisa, né? Olha que tamanho que é esse Deus. Que grandeza que é Deus. As pessoas hoje, irmão, existe crime perfeito? Não. Pode, às vezes, a pessoa nunca ser descoberta aqui na terra que matou. Mas o dia que chegar diante do trono, no juízo final, não tem escapa. A corrupção que as pessoas roubam, as pessoas desviam milhões, bilhões, seja no mundo secular, seja no mundo eclesiástico, né? Quando eu falo eclesiástico, igreja, religião, todo o dinheiro, toda a corrupção de dinheiro que houver no mundo político, no mundo religioso, naquele dia, se a pessoa não arrependeu e não devolveu, igual o Zaqueu falou que ia repassar, vai estar lá. Ah, que eu não fiz nada, fez não, olha lá, ó. Você tinha dinheiro até, não vou nem falar, vocês lembram que a vez achar dinheiro na... É? Hã? É. Você entendeu, irmãos? Então, a pessoa não vai... Pastorzão. Não podia, para saudar os outros, esperar todo mundo ir embora para depois ir, para não pegar na mão. Aquele dia vai estar lá. Ô pastor, Deus, mas eu era pastor presidente. Aqui não existe isso. Lá no céu não existe cargo. Eu era regente lá, Deus. Eu fazia assim. Lá não tem. Aí, só que lá Deus não vai falar meu servo. Porque não é servo dele. Servo mau. Senhor, mas eu pastorei a igreja, nós tínhamos 1000 igrejas, Senhor, eu tinha sede, mais 1000 congregação, cuidei disso tudo, Deus. É? Você foi fiel? Fui fiel, o que eu vim fazer aqui? Você sabia que a raiz de todo mal não é o dinheiro, sim o amor ao dinheiro? O dinheiro é uma benção. Quem gosta de dinheiro aqui? Quem gosta, irmãos? Quem não gostar, passa para cá. Todo mundo gosta, porque precisa. Você não faz nada se não tiver dinheiro. Até num banheiro, numa cidade, se você não tiver, você morre lá na rua, correndo. Quanto que é? R$5 o banheiro. E não tem outra saída. Ou você vai, ou você... ou você paga. Você entendeu? Então o dinheiro responde por tudo. Você está lá em cima, lá. Você tem que ir lá na Coab. O circular está passando. Se você tiver dinheiro, o que você faz? Aí para. Se você não tiver, você vai ter que caminhar. Porque tudo é dinheiro. Só que Deus vai chegar muitos lá, infelizmente. Muito que você vê hoje enricando as custas da igreja, vai estar lá naquele dia do juízo final. Porque enriqueceram com o que é sagrado. Irmão, depois que o dinheiro entra na casa de Deus, é sagrado. Ou não é? É, tudo que entra na casa de Deus se torna sagrado. Eu não posso pegar esse microfone. Pastor, empresta o microfone daqui, nós vamos fazer um aniversário lá, nós vamos cantar. Não vai cantar nada não, isso aqui não sai, não sai. Você entendeu? Não, é porque os meus primos vão, não. Nada. Aí, por isso que você está sendo lançado no lago de fogo. Porque, olha lá, as mansões que você morava. Olha lá, meu filho, tadinho. A casa dele caindo, vocês...
não pegavam R$1 para ajudar ele a reformar a casa. O verdadeiro cristianismo é isso, irmão. Você vê um irmão passando necessidade, se acolher. Antigamente, sabe que jeito que eram os crentes de antigamente? Irmão Lazinho está aqui, ele é nosso patriarca. Os irmãos iam fazer uma construção, todo mundo ajudava. A maioria das casas era feita por gitório. Chamava gitório. Quando não falava gitório, você podia me dar um mutirão, não é? Vamos fazer um mutirão para ajudar o irmão lá na casa dele. Começava a casa, não sabe, quando era no final de semana, já estava cobrindo. Hoje, se você falar isso, você fala, quanto que é? É 300 o dia. Tem umas igrejas aí que faz, irmãos. Tem uns irmãos aí que faz. Às vezes os outros dessa lenha mesmo, mas eles fazem. Eles ajudam. Né? E nós, aqui, ó. Eu fiz a minha, eu tirei a minha daqui, ó. Não foi daqui não. Foi de lá. Ninguém consegue nada pelo braço, irmãos. É lógico que Deus dá força no braço, mas se não for pensa bem, se amanhã cedo Deus falar assim, hoje você não trabalha. Esse músculo aqui amanhece abaixo. Aí você não tem força para pegar nada, fala assim, como é que você vai trabalhar? Hã? Um oi amanhece, nossa, eu estou cego, estou cego. O oi grudou. Pronto, já era. Nós temos que ser gratos a Deus, irmãos, para não estar aqui naquele dia. Para não estar aqui. Porque aqui o sofrimento será terrível. E não vai ter aquele negócio. Mãe! Que hoje qualquer coisinha os filhos. Mãe! Aí tem um ditado no mundo que fala assim, lá é onde o filho chora, e a mãe não vê. Não tem mãe lá não. Tem mãe não. Tem se ela foi para lá também. Só que ela não vai poder fazer nada. Vai queimar, vai sofrer do mesmo jeito. E o sofrimento, irmãos, no lago de fogo, é quantos dias? Se eu falasse, irmão, vai ser só 1 bilhão de anos, vocês desanimavam, né? Mas vai passar 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 quadrilhão de anos, e nunca mais. Porque a alma do homem é eterna. O corpo se desfaz, mas a alma não. A alma é a parte imatéria. É essa que faz você pensar, raciocinar, falar, emocionar, ter sentimento. Essa não morre. A alma, o espírito volta para Deus. E a alma? E aí? A nossa alma, o nosso interior. Eu creio que depois, quando a gente morre, quando a alma sai de nós, fica todo mundo chorando em volta do caixão, está chorando só por um monte de osso. A alma já foi para onde tinha que ir. Ou foi para o céu. Para o céu não foi, porque para o céu ninguém estreou o céu ainda. Né? Tem gente que fala que já ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu. Quem desceu de lá? E quem subiu? Então só ele. O céu não foi inaugurado para ser humano ainda não. Não tem ninguém no céu. Está no lugar de repouso. No estado consciente ou inconsciente? Hã? Consciente ou inconsciente? Quem está no inferno está consciente ou inconsciente? Consciente, porque o homem rico, ele estava sofrendo, ele estava consciente que estava no inferno. E quem está lá no paraíso também sabe. Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o sangue nosso da mão desses? Até quando, Senhor? Está lá clamando. Debaixo do altar, esperando a hora de ressuscitar. Então, irmãos, você imagina bem, a nossa alma,
A nossa alma é a parte em matéria. Você não... E você pode notar que a nossa alma, ela trabalha... Olha aqui, para você ter uma ideia. Olha o tamanho do nosso corpo. Ele não é controlado pelo braço. Ele não é controlado pelo dedo do pé. O dedo do pé não vai falar assim, olha para trás. Não. Olha aqui, da onde que nós somos controlados? Aqui, ó. Sabe quando Ezequiel estava diante do rio? De um rio? Aí o Senhor falou o seguinte para Ezequiel, mede 1000 côvados. Ezequiel mediu 1000 côvados. Um côvado é 45 centímetros. É aqui, ó, do cotovelo a 45 centímetros. Então, 1000 côvados vai dar o quê? 450. É. 450. Não, 450 metros. 1000 côvados. 100 côvados dá 45. 1000 côvados, 450. Aí ele mediu, a água dava no tornozelo. Aí Deus falou, mede mais 1000. Ele mediu mais 1000. A água que se dava nos joelhos. Falou, não está completa ainda não, Ezequiel. Mede mais 1000. Ele mediu mais 1000. Água que se lhe dava pelos lombos. Estou convertido. Deus falou, não. Mede mais 1000. Ele mediu mais 1000. Quando ele mediu mais 1000, não deu pé. Aí ele afundou, ele mergulhou. O que Deus está dizendo? Eu preciso de você inteiro, não é só do corpo. Aqui também, eu tenho que comandar. Enquanto Ezequiel não mergulhou, não deu pé mais, está dizendo, porque o controle da nossa vida está aqui, irmãos. Daqui saem os pensamentos. A Bíblia fala assim, que do coração procede os maus pensamentos, adultério, morte, fornicação, tudo mais, tudo procede daqui. Da nossa mente. Às vezes, não, pastor, é do coração. Não é esse coração aqui, irmãos. Esse coração aqui, nós falamos muito desse coração. É esse que a gente fica fazendo assim, né? Esse aqui. Esse coração aqui, qual é a função dele? De bombardear o sangue no corpo, né? As batidas dele. Vai jogando, vai espalhando. Agora, coração da alma. Está aqui o nosso intelecto. O nosso intelecto é formado por entendimento, sentimento, emoção. Você entendeu? Tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Você pode ver, eu lembro de coisas que eu tinha 4 anos de idade. E eu já não lembro coisa que eu fiz semana passada. Você já notou? Tem hora que você pega a chave do carro, põe num lugar, você vai, eu pus aqui, eu juro que eu pus aqui. Não está lá, você vai olhar, está lá. É a gente mesmo que pôs lá. Onde que você pôs? Ainda briga com a mulher ainda. Eu pus aqui, eu sei que limpou a casa, onde que você pôs? Estava aqui, ó. Olha, um dia eu caçando a minha carteira, Natalão, que está a minha carteira, eu já olhei no lugar que estava, não está, eu já olhei lá no bolso de paletó, já olhei na gaveta, já olhei em tudo, não achei essa carteira. Não, onde que está essa carteira? Uai, não sei, você guardou. E estou caçando, de repente eu enfiei a mão no bolso, a carteira no bolso. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. Você entendeu, irmão? Então aqui, é aqui, ó. A gente tem que cuidar da nossa mentalidade. Tem que cuidar. A mente. Porque o inimigo... a Bíblia fala que o inimigo lança o quê? Dardo. Ele vai lançar dardo da onde? No pé? Ele vai lançar dardo aqui, ó. Ele lança um dardo, pá, dá um chute no traseiro dele, pá. Ele jogou aqui, ó. Dá um tapa na cara dele. Teve um dia, irmão, que a pessoa me passou raiva, na hora, eu dou um soco nele. Falou aqui, ó. A mão fechou e eu... Amém, em nome de Jesus. Senão você vai
atender o dardo que o inimigo lança. Ó, eu sou crente, mas minha mão não é não, camarada. Meu braço não converteu ainda não. Então a gente tem que tomar cuidado. É aqui, ó. Porque, olha aqui como é que é o negócio. Como é que funciona. João fala assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. As coisas do mundo, né? Nem as coisas do mundo que há no mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência passa. A concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? A palavra concupiscência quer dizer prazer carnal, desejo carnal. O seu olho olha e a sua mente deseja. Enquanto está aqui, você consegue, se você não orar, você não consegue não, você cai. Aí você vai querer cumprir o desejo. Nossa, e se cumprir o desejo, e não pedir perdão, não se arrepender, vai estar aqui no juízo final. Vai estar aqui. Não tem escapa. E aqui no juízo final, irmão, é grande e pequeno. Ah, eu fui presidente, você pode ser o que você quiser. Aqui é tudo igual aqui. É igual na igreja. Existe a hierarquia na igreja de diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas isso é só para aqui. Eu chegar lá no céu, Deus, eu sou pastor presidente da igreja Assembleia de Deus da Colheita, lá em Cássio, eu abri ela lá, quero nem saber não, eu sei que você é o Elias. Né? Eu não vou chamar pastor presidente Elias, meu filho. Não. Ainda bem que eu vou ter um novo nome, né? Eu vou ter um novo nome, todo mundo vai ter um novo nome. Você que não gosta do seu nome, pode ficar tranquilo, você vai ter outro. Mas se você ficar firme, né? Se você ficar firme, gosta de não ficar firme, vai dar um mergulho na piscina. Mais tarde. Piscina de fogo. Hã? Então vamos lá. Os ímpios, todos os ímpios serão ressuscitados dentre os mortos para enfrentar o juízo. Daniel 12:2. Para me encerrar. Isso. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Olha aí, irmãos. Daniel já viu isso aqui, olha aí você vê. Centenas e centenas de anos de Cristo. Isso aqui já está quase 3.000 anos. Daniel, ele fala o quê? Olha, vai chegar um dia, no fim dos tempos, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. É os que vai ressuscitar na hora do arrebatamento da igreja. Para a vida eterna. E outros vão ressuscitar para quê? Irmão, isso aqui é forte, hein? Ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha. E o quê? Para o nojo eterno. Para o nojo, meu fala desprezo eterno. Quem gosta de ser desprezado aqui, irmãos? A coisa mais ruim é quando você é desprezado. Você chega na casa de uma pessoa, não, eu não estou afim de receber você aqui hoje não. Volta outro dia. Fala, não volta outro dia nem nunca. Ué, nunca vi isso. Ninguém quer ser desprezado, mas aqui nesse dia, muitos vão ressuscitar para a vida eterna, que é a primeira ressurreição, que é para a vida eterna. A segunda ressurreição é para a condenação eterna. A segunda ressurreição é no juízo final. A primeira ressurreição no arrebatamento da igreja. Na hora que a igreja for ser arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos nos ares. Oi! Vambora!
Aí passa os 1000 anos, passa tudo, aí vem esse juiz aqui. Aí vai ressuscitar para a vergonha, e diz, por que vergonha, irmãos? Porque as suas obras vão ser expostas. E se a gente for olhar, quando a gente era do mundo, a gente fica até com vergonha, se no dia fala, Deus, me segura na tua mão, não deixa eu participar disso aí não. Porque o nosso passado às vezes não foi bom. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso nós temos que aproveitar e ficar. Aí Daniel fala, aí eu vi os mortos ressuscitando para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, ser desprezado. Porque quando uma pessoa despreza a outra, o que ele fala? É você para lá, eu para cá. Quer dizer, é nós para o céu e para o inferno. É igual eu falo, todas as vezes que eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, eu sempre falo isso aqui, numa cerimônia fúnebre. Que até na hora da sua morte você tem 4 amigos que te levam até na sepultura. Cada um pega de um lado do caixão, um chorando. A hora que joga na gaveta lá. Aí não tem ninguém dali para frente para te levar. Aí lá está te esperando. Tem 2 esperando. Ou Deus ou o diabo. Ou Deus ou o diabo. Tem um hino que eu gosto muito dele, chama Juízo Final. Né? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, pode ter fama, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não adianta queda e nem Ave Maria que livrará ele naquele grande dia. Tem nada que vai livrar. Então até lá no coisa, irmão, engraçado que todo mundo que morre, depois que morre fica bom, né? O camarada matou, o camarada fez tudo, bagunçou, e quando morre, tadinho, Deus o tem em bom lugar. Benza a Deus, que benza a Deus, que tem em bom lugar, já está fritando bolinho faz tempo. Mas se não arrependeu, é sem curva. Para onde que é mais fácil ir? Para cima ou para baixo? Para cima você tem que fazer muita, e para ir para baixo não precisa de força. Então quer dizer, para escorregar para o inferno é rapidinho. Tobogã. Aí você desce no tobogã de fogo e cai na piscina de fogo. Que Deus guarde a nossa vida, irmãos. Que Deus nos livre. Parece até brincadeira, né? Mas não é, está aqui. Vergonha e desprezo eterno. E a igreja vai estar lá no céu. Ai, pastor, mas se eu estiver lá no céu pensando nos meus filhos aqui na terra, esquece, irmãos. Aí, Deus faz o juízo final, aí o que é que Deus estabelece? Ainda tem outra coisa. Deus estabelece novos céus e nova terra, onde reinará a paz para todos sempre. E o reino passou a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Céu e terra serão a mesma grei. Céu e terra serão a mesma grei. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Que coisa santa, maravilhosa. Curva sua cabeça, Pai.